bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta casa, ao CGESP. Que nossa manhã possa ser muito abençoada, muito proveitosa, aproveitando esse sol, esse ventinho gostoso, esse início. Vamos dar então os avisos de como estão ocorrendo as atividades na nossa casa. Na segunda-feira, quem participa ou quem desejar participar do estudo do Evangelho segundo Emmanuel, entre em contato para pedir o link, que é disponibilizado pelo grupo, para que possa fazer os estudos às 20 horas. Na quarta-feira, o atendimento presencial para quem desejar uma conversa, uma orientação, conhecer um pouquinho mais a respeito da doutrina espírita, do funcionamento daqui da casa, pode vir das 14 às 17, que tem uma equipe que vai atender vocês. Na quarta-feira, ainda à noite, às 20 horas, tem um encontro de jovem pela internet. Se vocês conhecem jovens que desejam conhecer um pouquinho da doutrina espírita também, participar dos estudos que o grupo realiza, é só avisar para entrar em contato com algum de nós que vai receber o link para participar desses estudos. No domingo agora, de acordo com esse decreto atual, nós vamos ficar somente com a reunião das 10 da manhã. Tem a lista de presença, é só pedir para alguém que passe ou quem já está no grupo recebe essa lista, coloca lá a sua presença, né, e pode participar para que a gente não ultrapasse o limite de lugares aqui. Ao final também dessa explanação, desse nosso encontro, quem desejar ter uma conversa, pode aguardar ali na frente, que sempre haverá alguém para fazer esse atendimento. No caso, hoje, podem me procurar, a Vanilce. Para dar início, então, nós vamos convidar a nossa companheira Natasha para fazer a leitura para nós. Bom dia a todos. A leitura de hoje é extraída da redação do Momento Espírita de 30 de setembro de 2008, com o título Infância Espiritual. É muito famosa a passagem evangélica na qual Jesus afirma: "Deixai que venham a mim as criancinhas." O Mestre Divino aproveitava as menores ocorrências da vida para ministrar sublimes lições. A primeira ideia que se extrai da passagem refere-se à imagem de pureza que as crianças apresentam. Sendo todas elas espíritos que já encarnaram inúmeras vezes, algumas são mais bondosas e puras do que outras. Mas a candura é inerente à infância, a fim de inspirar nos adultos os cuidados necessários ao atendimento de sua fragilidade. Justamente desse aspecto de fragilidade surge uma importante lição das palavras do Cristo. As crianças necessitam de orientação e cuidados. Elas são frágeis e impressionáveis. Quem convive com crianças necessita de uma certa dose de abnegação a fim de gastar o tempo necessário ensinando-as e aparando-as em suas dificuldades. Ocorre que a fragilidade material que caracteriza a infância é bastante breve. Há outro gênero de fragilidade, bem mais duradoura e penosa. Trata-se da infância espiritual das criaturas. Os espíritos que habitam o planeta Terra não se encontram todos no mesmo nível evolutivo. Muitos deles já compreendem seus deveres essenciais em face da vida. Sabem que é impossível construir a própria felicidade sobre a desgraça alheia. Entendem que não há felicidade sem paz e nem paz sem consciência tranquila. Assim, jamais se permitem fazer o mal ao próximo. Quem já internalizou o respeito à lei divina atingiu a maturidade espiritual. Entretanto, uma parcela muito substancial dos espíritos vinculados à Terra permanece infantil sob esse aspecto. Eles apresentam no mundo muitas vezes uma imagem odiosa. Não importa a posição social que ocupem, sua fragilidade moral sempre se evidencia. Onde quer que estejam, buscam levar vantagem à custa dos outros.
se poderosos e sofisticados, envolve-se em vergonhosas negociatas, se pobres também lesam o próximo, embora em menor grau. Embora suscitem muita antipatia, na verdade são lamentáveis em sua inconsciente moral. Seus atos apartados da ética lhes preparam dias de dor e decepção. Afinal, a lei divina é perfeita e ninguém jamais a consegue burlar. A respeito desses irmãos infantilizados, convém refletir sobre a mensagem de Jesus. Não é digno do cristão o desejo de exterminar quem segue na retaguarda. Todos somos ovelhas do rebanho do Cristo e ninguém de nós se perderá. É preciso corrigir esses irmãos e deter os seus atos, inclusive para que não se atolem em seus desatinos. Mas nunca devemos odiá-los ou abandoná-los. Ainda mais do que as crianças, eles necessitam de orientação. Pensemos nisso. Nos unamos então agora em prece para que possamos dar o início. Senhor, aqui nos encontramos agradecendo a oportunidade que nos concede para podermos mais uma vez refletir sobre os temas que fazem parte dessa nossa trajetória, dessa vida que pedimos para viver aqui neste planeta. Que bem possamos, Senhor, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que essa explanação possa nos auxiliar na caminhada diária. Que os nossos irmãos que nos abençoam, nos socorrem, nos apoiam, nos instruem, possam estar sempre conosco, possam também orientar todas as palavras que o nosso irmão Júnior irá trazer para nós, possam intuí-lo da melhor maneira possível. Que esta semana seja carregada de amor, seja carregada de boa visão para essa sensibilidade, como a palavra fala, das crianças, que assim possamos nos tornar simples e sensibilizados para compreender a dor do próximo e a dor pela qual passamos. Que possamos estar unidos em pensamento, em vibrações positivas, para que melhore todo o ambiente, onde quer que possamos estar, onde quer que possamos levar o nosso pensamento. Que assim seja. Olá a todos, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso CEGESP, nosso Centro Guarapavano de Estudos e Práticas Espíritas. Em tempos de pandemia, de restrições de circulação, de aglomeração, nossa mensagem está sendo levada através da internet, através do YouTube, aos mais diversos recantos desse mundo, e que essa mensagem possa ser recebida, aproveitada e entendida por cada um de nós que a recebemos. Nossa explanação de hoje tem por base o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os que têm puro o coração. E Kardec inicia este capítulo com o versículo 8 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos dizendo: bem-aventurados os que têm puro o coração. E na sequência, Kardec nos traz então as palavras de Jesus registradas por Mateus nos versículos 13 a 16 do capítulo 10 do seu Evangelho, que nos trazem textualmente a seguinte mensagem: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos as afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse-lhes: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais,
porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Desculpa, eu falei que esse texto foi registrado por Mateus, na realidade é Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Se nós formos tentar entender do ponto de vista espiritual essa mensagem, ela pode se tornar um pouco confusa, talvez. Porque nós, como espíritas, sabemos que, embora aquela criança se apresente a nós com alguns meses, com alguns dias de vida, ela traz, ou na realidade ela é, um espírito milenar que já traz consigo a experiência de muitas e muitas encarnações. Então ela já não tem como trazer essa pureza de que Jesus fala e que Kardec utiliza por título do seu capítulo. Mas se levarmos em consideração o atraso intelectual, levarmos em consideração as condições culturais daquela época, aquele povo a quem Jesus se apresentava não tinha ainda todo esse entendimento, toda essa consciência da vida espiritual, da multiplicidade das nossas vidas, da lei da reencarnação, como nós a conhecemos hoje. Tinham sim alguns indícios, existiam alguns parcos conhecimentos, muitas vezes relegados aos doutores da lei, mas o povo em geral não tinha o conhecimento que nós temos hoje da reencarnação. Então, quando Jesus fala da pureza das crianças, ele está falando realmente do ponto de vista material, e que é uma necessidade da lei da reencarnação para que esse espírito que ora reencarna consiga, ainda que momentaneamente, domar suas más tendências ou ter suas más tendências limitadas, para que nessa pureza da criança, nessa fragilidade da criança, os seus pais, aqueles que o cercam, possam aos poucos ir lapidando essa nova criatura que renasce, para que sim, quando concluído o processo reencarnatório, esse processo reencarnatório não se conclui da noite para o dia. A Nete Guimarães nos diz que o processo reencarnatório se conclui por volta dos 5 ou 6 anos, já que nós sabemos que o perispírito é ligado ao corpo físico molécula a molécula, célula a célula. E existem algumas células, principalmente no que diz respeito às células nervosas do sistema nervoso central, que só vão aparecer na criança, só vão surgir, só vão ser criadas na criança por volta dos 5 ou 6 anos. Então é aí que se conclui, por volta dessa fase, que se conclui o processo reencarnatório. Então é apenas aos aproximadamente 5 ou 6 anos, que esse espírito então retoma todas as suas capacidades. Obviamente que graças ao véu do esquecimento, ele não retoma toda a sua consciência das vidas anteriores, mas as suas capacidades, as suas predestinações, os seus conhecimentos anteriores, a sua índole, as características da sua personalidade só são retomadas após os 6 anos. Então, diante dessa fragilidade, dessa limitação, dessa dependência que a criança possui nesse período, é que os pais, aqueles que, por motivos nada ao acaso, quando não os pais biológicos da criança, aqueles que são responsáveis por ela têm então a obrigação, o dever de educá-las, de orientá-las, para que, quando chega esse momento,
o espírito já tenha recebido uma educação, um embasamento para que as suas más tendências não voltem a dominá-lo. Então Jesus falava realmente da condição física, da condição material, né? A pureza da criança. Quem não se encanta com um bebê balbuciando suas primeiras palavras, dando seus primeiros passos? Como deixar de amar uma criatura indefesa, singela, simples, necessitada de carinho, de atenção? Infelizmente vemos ainda alguns casos que nos chocam, que nos revoltam por vezes, mas em sua grande maioria a pureza, a beleza, a singeleza daquela criança, daquele serzinho que se coloca à nossa frente, nos encanta de tal forma que é impossível não despejar sobre aquela criatura todo o amor que nos é possível. Então é nesse aspecto que Jesus se referia às crianças. E Jesus deixa bem claro, quando ele fala que o reino dos céus, o reino de Deus, é para aqueles que se lhes assemelham. Jesus não está dizendo que o reino dos céus é para as criancinhas. Jesus está dizendo que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas, na pureza, na ingenuidade, no amor. Então, como entender esse conceito? Nos colocando realmente diante de uma criança, nos imaginando diante de uma criança e imitando-lhe as afeições, os sentimentos. Esse é o nosso papel, de nos colocarmos simples, de nos colocarmos humildes, de nos colocarmos puros como tais crianças. Mas o ponto específico que eu quero abordar hoje diz mais respeito à mensagem que foi lida no início, que tem por título Infância Espiritual. Nós conhecemos, como o próprio texto do Momento Espírita nos fala, que é muito famosa a passagem do deixar vir a minhas criancinhas, mas nós nos apegamos justamente a essa imagem da criança como símbolo de pureza, como símbolo de ingenuidade, como símbolo de amor, de pureza. E a redação do Momento Espírita, nessa mensagem vinculada lá em 2008, nos convida a fazermos uma reflexão mais profunda, que está amparada pela continuação deste capítulo, que são os itens 18 e 19, que são as instruções dos Espíritos, que Kardec registra no capítulo 8, e que já na primeira mensagem, nós temos duas mensagens, uma de João, o evangelista, e a outra assinada por um espírito protetor. Mas já João, na sua mensagem, nos fala que quando diz o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas, não era apenas um chamamento às crianças. Havia essa necessidade de nos compararmos a elas, de nos imitarmos as características sentimentais, emocionais e de pureza de uma criança. Mas João diz o seguinte: contém também o chamamento das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que exercem em torno dela e por ela. E o Espírito Protetor também nos fala
complementando as palavras de João, ele nos diz o seguinte: deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e das cicatrizes? É o amor e a caridade. Então é nesse contexto desse chamamento do Cristo, não só as criancinhas, os espíritos recém-encarnados no nosso plano físico, mas daí esse chamamento a todos nós, espíritos ainda sofredores, espíritos ainda em evolução, e principalmente aqueles que, como nos fala a mensagem do Momento Espírita, estão ainda na sua infância espiritual. Como nos relata o texto, eles apresentam no mundo muitas vezes uma imagem odiosa. Não importa a sua posição social, a fragilidade moral sempre se evidencia. Seja uma pessoa pobre, seja uma pessoa rica, seja uma pessoa com poderes, sejam eles políticos, sejam eles monetários, sejam eles profissionais, a fraqueza moral dessas pessoas sempre se mostra. Essas pessoas não conseguem deixar de lado essas fraquezas, essas debilidades, essas limitações e essas más inclinações que trazem das encarnações passadas. E é a essas pessoas que Jesus chama: deixai que venham a mim os mais necessitados. Jesus disse por diversas vezes que não são os sãos que precisam de remédio, e o remédio é o amor e o remédio é a caridade. O Evangelho do Cristo é esse consolo, é o caminho que mostra a todos aonde chegarmos, aonde devemos e como devemos chegar. Então, como negar o acesso ao Evangelho do Cristo àqueles que mais necessitam deles? Nós que estamos aqui, nos consideramos cristãos, nos consideramos espíritas, já tivemos esse despertar da consciência para a necessidade da renovação íntima, para a necessidade do amor ao próximo, da caridade. E aqueles que ainda não perceberam a importância desse evangelho, desse roteiro que é e que foi a vida do próprio Cristo, eles ainda não têm essa condição. Obviamente que nunca poderemos impor a ninguém a aceitação, o entendimento dessas verdades, mas nós temos sim que permitir o acesso deles a essas verdades, porque assim como nós que não temos nada de santos, estamos aqui reencarnando pela enésima vez no planeta de provas e expiações, tivemos também nossos momentos de infância espiritual. E se não estamos mais na infância espiritual, ainda estamos a caminho de uma pré-adolescência. Porque se nós já estivéssemos maduros o suficiente espiritualmente, não estaríamos aqui. Nós estamos aqui ainda reencarnando nesse planeta de provas e expiações, porque ainda estamos amadurecendo moral e espiritualmente. Então também não somos melhores do que ninguém. Apenas
por uma bênção que a espiritualidade nos permitiu, tivemos acesso ao Evangelho do Cristo, à doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, antes do que outros que estão lá fora. E mesmo assim, talvez tenhamos demorado muito mais para aqui chegar do que aquele que está lá fora, que ainda não teve essa oportunidade. Porque eu sempre falo que algumas pessoas sentem orgulho de ser espíritas, se achando mais do que outras, mas nós sabemos que os conceitos do Evangelho do Cristo, o conceito do amor ao próximo, da caridade, já estavam presentes no planeta Terra muito antes da vinda de Moisés. E nós, obviamente, não despertamos a nossa consciência para aqueles conceitos de fraternidade, de solidariedade, de amor, há 5.000 anos atrás. Aí veio Moisés, nos traz os 10 mandamentos, e nós novamente não entendemos. Veio o próprio Cristo, viveu e exemplificou tudo aquilo que falava, e nós estávamos lá ao pé da cruz batendo palmas. E aí, quase 2.000 anos depois, nos vem a doutrina espírita, o Evangelho redivivo, tirar desse Evangelho do Cristo todos os mistérios, todas as dúvidas, nos esclarecer nos seus mínimos e mais profundos detalhes. E aí sim, dessa vez, nós estamos aqui, tomamos a consciência de que precisamos melhorar, de que precisamos mudar. Não somos melhores do que ninguém. Estamos aqui porque já reconhecemos em nós as nossas dificuldades. Já sabemos apontar para dentro de nós mesmos e identificar os erros cometidos no passado e no presente. Já sabemos que precisamos dominar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Com certeza não conseguimos dominar a todas, mas já temos a consciência da necessidade de melhoramento íntimo, de transformação moral. E por essa obrigação que temos com a nossa transformação moral, é que nós precisamos permitir que aqueles que ainda não tiveram essa mesma oportunidade, que não quiseram atender ao chamado do Cristo, nós precisamos permitir que eles também tenham acesso a esse Evangelho. Uma das formas, e que é um dos objetivos da doutrina das casas espíritas e de todo espírita, é a divulgação dessa doutrina. Aonde estivermos, levarmos as palavras de consolo, as palavras de amor que o Cristo nos ensinou, através do seu exemplo, através da sua vivência, através do seu sacrifício. Mas mais do que levar a palavra, nós precisamos viver aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos viver o Evangelho do Cristo, para que nós sejamos a palavra que é levada aos outros. Que nós possamos convencer pelos nossos exemplos, pelas nossas ações, pelo nosso jeito de ser. E aí, entramos num ponto em que as coisas ficam diante da realidade em que vivemos, ficam um pouco mais complexas. Viver e ser o Evangelho, levar a palavra, mas como é que nós estamos enxergando esses irmãos ainda infantilizados que nos cercam na sociedade? Será que ao exemplo do Cristo nós somos
neutros, e entendemos e compreendemos que todos somos irmãos, independente das suas qualidades ou dos seus defeitos, independente do seu grau evolutivo, ou nós ainda julgamos aqueles que cometem erros à nossa volta? Dos mais simples, vamos começar pelos nossos próprios lares. Como é que nós nos comportamos quando alguém à nossa volta, um ser amado, comete algum equívoco ao nosso lado? Nós não estamos todos no mesmo degrau evolutivo. Cada um luta suas próprias lutas. Cada um trava suas próprias batalhas. E todos temos o direito, por sermos ainda imperfeitos, de cair em erro, de nos equivocarmos, de darmos muitas vezes vazão às más tendências, às más inclinações. Em momentos de pouca vigilância, em momentos de desespero, nós nos equivocamos, nós erramos. Mas como nós reagimos quando isso acontece conosco? Quando os outros erram à nossa volta? Nós somos complacentes, nós somos caridosos do ponto de vista como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Será que nós estamos aplicando a caridade em nossas vidas com aqueles que nos cercam? E aí vamos evoluir um pouquinho, vamos dar um passo à frente. Saímos do nosso círculo familiar, vamos para o nosso círculo social, nosso círculo profissional. Aqueles que desempenham talvez uma condição de chefia, de superioridade. Como nós estamos usando essa ferramenta e essa condição que Deus nos permite? Porque se estamos hoje frente a uma sala de aula na condição de um mestre, se estamos à frente de uma empresa na condição de proprietário, na condição de gerente, na condição de líder, é porque Deus está nos permitindo essa condição para que sejamos provados em alguma coisa. Como estamos aproveitando essa ferramenta, essa bênção, essa graça, essa tarefa que Deus, na sua divina sabedoria, nos concede? Como nós estamos agindo com os outros, com os que nos são subalternos, com os que nos são inferiores hierarquicamente? Nós estamos sendo realmente caridosos? E aí nós damos mais um passo. Nós, como espíritas, como cristãos que somos, como nós estamos encarando aqueles que cometem as maiores e mais bárbaras possíveis atrocidades que nós vemos no mundo? Nós estamos vendo esses irmãos como crianças, como seres infantilizados? Ou nós, no alto dos nossos pedestais, estamos julgando-os, condenando-os por nós mesmos aos infernos existenciais? Será que nós já temos a condição de exercer a caridade e, ao nos depararmos com uma dessas atrocidades, com uma dessas barbáries, sejam elas o desvio de verba da educação, desvio de verba da saúde, das vacinas, sejam os assassinatos, sejam os abusos, nós já temos a condição de, no momento em que nos deparamos com uma notícia triste dessa, elevar nossos pensamentos a Deus,
pedindo amparo àquela criatura que cometeu essa atrocidade? Ou nós falamos conosco mesmo, tomara que morra? Nós estamos permitindo que essas crianças cheguem ao Cristo? Ou nós estamos agindo como os discípulos que tentavam barrar aqueles que traziam as crianças a Jesus? Claro que nós não somos perfeitos, nós temos nossas falhas, temos o direito de errar, porque é errando que se aprende, e é para isso que existe a lei da reencarnação, porque se nós não pudéssemos errar, não precisava ter reencarnação, estaríamos condenados ao sofrimento eterno. Então nós temos sim o direito de errar. Mas o que é que nós estamos fazendo para nos melhorar? O que é que nós estamos fazendo para tornar o mundo melhor? Eu não tenho condições de ir lá e mudar o mundo, mas eu tenho condições de me recolher no meu íntimo e fazer uma prece por tudo, não só pelas vítimas, mas pelos algozes, que são os seres infantilizados espiritualmente, e para os quais o Cristo estará sempre de braços abertos os esperando. Porque nós sabemos que mais dia ou menos dia, mais encarnação ou menos encarnações, essas criaturas terão que chegar ao seu destino, que é a perfeição. Nós somos criados para isso. Deus nos criou à sua imagem e semelhança para sermos felizes, para sermos perfeitos. Mas na sua infinita justiça, Ele criou ferramentas, leis, que permitem que nós atinjamos esses objetivos, mas apenas pelos nossos próprios esforços. E assim como nós buscamos essa condição melhor, nós buscamos essa perfeição que nos é permitida, aqueles que estão lá fora ainda se comprazendo no erro, nas desgraças, na morte, eles também haverão de chegar conosco no mesmo lugar. Então, para as nossas reflexões, não sejamos tais quais os discípulos do mestre naquele momento em que tentamos barrar as crianças. Sigamos o exemplo do mestre. Deixai que venham a mim as criancinhas. As criancinhas do corpo físico, os espíritos reencarnantes, mas também todos aqueles nossos irmãos, nossos companheiros, que ainda vivem na infantilidade espiritual, mas que mais dia ou menos dia haverão de estar de braços dados conosco nos mundos ditosos, nos mundos felizes, mais perto do Criador e do Cristo, que é o nosso Supremo Governador. Muito obrigado. Finalizando as nossas atividades de hoje, ainda de pensamentos elevados ao alto, agradecemos a Deus, a Jesus, pelos momentos felizes que aqui passamos, recebendo do alto, pelas mãos da equipe espiritual que dirige esta casa, as bênçãos, o amparo, o consolo, as vibrações de que somos necessitados. Rogamos a Deus a bênção aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos. Rogamos as bênçãos para uma semana de paz, de luz e de amor. E rogamos aos nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, que nunca nos desamparem, que estejam sempre conosco e permitam que aonde estivermos,
possamos levar a boa nova do Cristo, possamos levar as vibrações de amor, de luz, desta veneranda doutrina que abraçamos, e possamos nos tornar melhores a cada dia. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, pelas nossas existências. Que assim seja.